Mais um dia aqui no treinamento do Flamengo. Você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like. Olha aí, Felipe Luiz, Wesley, pessoal fazendo aquela tradicional altinha. Rodrigo Caio, Matheus Gonçalves, Wesley. Tá entrando ali a campo também Matheus Cunha, Everton Cebolinha. Entrando ali Matias Vinha também, com o Flamengo. Mais um treino aqui. Hoje muito mais para os jogadores que foram reservas no jogo de ontem. Os titulares, naturalmente, fizeram aquele trabalho regenerativo e os atletas reservas fazem esse trabalho aqui ativo dentro do campo. Vocês podem ver lá do outro lado o Alacian posicionado. Cleiton, Juninho, batendo aquela bola. Um treino mais leve hoje, mais tranquilo. Já com foco total na partida diante do Chelsea. Flamengo e Chelsea jogam na próxima sexta-feira, às 2 horas da tarde, horário aqui de Nova York. O Flamengo, na realidade, joga às 3 horas da tarde na hora de Brasília, mas às 2 horas, horário aqui dos Estados Unidos, aqui em Nova Jersey, Atlantic City, na Stockton University, aonde o Flamengo naturalmente faz a sua concentração e realiza os seus treinamentos. Hoje não tem entrevista coletiva, apenas amanhã a entrevista coletiva vai voltar. A gente pode ver a presença de Bruno Henrique e Everton Araújo entrando ali no gramado também. Vale lembrar que o Bruno Henrique entrou durante a partida, no entanto não foi titular. Apenas os 11 iniciais não participam dessa atividade de hoje aqui nos Estados Unidos. O restante dos atletas faz aquele trabalho regenerativo na parte interna do CT, do centro de treinamento aqui da Stockton University. Está lá o Léo Nanete, um dos goleiros do Flamengo, fazendo o trabalho de altinha ali com os demais jogadores, até para aperfeiçoar essa questão do domínio, do controle de bola, que é tão exigido pelo técnico Felipe Luiz. Temos um outro grupo se formando aqui do lado direito, com Rodrigo Caio, Wesley, Felipe Luiz e Matheus Gonçalves. Bruno Henrique e Everton Araújo se aproximam dele. O Alan entra no gramado nesse momento também. E mais lá ao fundo, se confere a imagem de Gabriel Skinner, juntamente com o diretor de futebol português do Flamengo, José Boto, trocando uma ideia ali. Vai lembrar que Skinner é o responsável pela logística rubro-negra, pela logística do Flamengo, que já foi até criticada pelo Felipe Luiz. Tem uma bola aqui bem pertinho da gente. E lá estão os goleiros do Mengão, com o preparador de goleiros do Flamengo, Thiago Heller. Se observa que não temos a presença de Agostinho Rossi, em razão da titularidade dele ontem. Ele também realiza o trabalho regenerativo com o restante dos jogadores, o que é normal. Mas ele é goleiro, nem se cansa tanto. Ele teve trabalho ontem, fez uma grande defesa naquela oportunidade. Então, naturalmente, o Flamengo dá uma segurada no seu goleiro para esse jogo contra o Chelsea, que vai ser o jogo mais difícil do Flamengo no ano. Mas que eu acredito que o Flamengo tem sim condições de conseguir essa vitória diante da equipe do Chelsea. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo muito difícil, mas já vimos que os clubes sul-americanos estão conseguindo, de certa forma, pelo menos competir com os clubes europeus. Nós vimos aí um Boca Juniors abrir 2-0 contra o Benfica, depois acabou cedendo o empate. Nós vimos aí um Fluminense jogando muito bem diante da equipe do Borussia Dortmund. Dava até para ter vencido o Borussia Dortmund, entretanto o Fluminense não foi capaz nas finalizações, mas não é nada impossível, cara. O Flamengo tem condições sim em vencer o Chelsea, pelo menos na minha opinião. A gente acompanha Michael Gonçalo Plata juntamente com o Diogo Linhares, que é o preparador físico do Flamengo, um dos preparadores físicos do Flamengo, vem se aproximando do campo. E agora temos o Agostinho Rossi. Veio para o campo. Achei até que o Rossi não viria para o campo, em função da titularidade de ontem, mas ele veio para o campo, não quer saber.
A gente sabe da importância do goleiro para um confronto diante da equipe do Chelsea. As equipes sul-americanas que venceram os europeus nos últimos tempos, elas sempre tiveram o destaque do goleiro, né? O goleiro sempre foi um destaque nessas atuações. Tivemos o Klemer com o Internacional, tivemos o Rogério Ceni com São Paulo em 2005, o próprio Cássio em 2012, quando o Corinthians conseguiu vencer o Chelsea naquele Mundial. Então o goleiro ele tem uma importância muito grande nesse confronto do sul-americano diante do europeu. É evidente que o europeu é superior, mas não é nada impossível. E os próprios clubes sul-americanos estão demonstrando isso. O Palmeiras quase venceu o Porto, passou bem pouco de vencer o Porto. É o primeiro treino do Flamengo visando essa partida diante da equipe do Chelsea. Entre Flamengo e Chelsea, na próxima sexta-feira, dia 20, diretamente do Lincoln Financial Fields, onde o Flamengo jogou ontem. É o mesmo estádio, tá, gente? O Flamengo vai jogar no mesmo estádio diante da equipe do Chelsea. Danilo, que para mim é um jogador importantíssimo, jogador-chave para esse tipo de confronto. Está ali também, você está acompanhando a imagem do Danilo. Léo Ortiz, rapaz. Léo Ortiz foi titular e tá indo pro campo, hein, pessoal? De tênis. Tá sem chuteira, ambos. Toda a galera, André Arrascaeta, a galera toda ali. Os titulares vindo de tênis. Evidente, devem realizar um trabalho mais tranquilo, mais leve, em razão do jogo diante da equipe do Chelsea. Então, titulares vêm sim a campo, entretanto, despidos de chuteira. Eles vêm de tênis, naturalmente indicando um trabalho mais tranquilo, mais leve, em função do desgaste que teve ontem. É um desgaste que foi menor, que o Flamengo venceu com tranquilidade, o Esperance Tunísia. O desgaste diante do Chelsea deve ser muito maior, mas esses atletas entram aqui no centro de treinamento do Stockton University. Você acompanha aqui, na Pedrão RN TV e no Pedrão Oficial. Trabalho de altinha dos atletas, dos jogadores. Você que está aí, se inscreva no canal, ativando o sino da notificação, deixa o teu like com a presença dos atletas do Mengão, hein?